E aí, pessoal? Chegamos à nossa 13ª aula, cujo tema é planejamento espiritual na prática. Então, o que a gente vai agora aqui assistir é dividir com vocês. A gente convidou um amigo nosso, um amigo do Ciclo 9, para poder compartilhar com vocês o planejamento espiritual dele, como ele chegou à definição do propósito, a análise que ele fez da matriz SWOT, das forças, das fraquezas, das oportunidades e ameaças que ele levou em consideração para estabelecer as estratégias que o levariam ao alcance desse propósito, e como as estratégias foram desdobradas em planos de ação. Tá? Então, óbvio que o objetivo dessa aula não é passar uma receita pronta, até porque não existe receita pronta. Então, isso aí depende muito de cada um, de sua história de vida, do seu nível de maturidade espiritual, da clareza efetivamente com relação ao entendimento dessas tendências, do que seria o seu objetivo, de quão integrou a consciência da imortalidade no seu dia a dia, enfim, são vários aspectos. Então aqui não é trazer uma receita de bolo, mas é utilizar isso como um exemplo que clareie melhor a metodologia para que vocês possam avançar aí na construção do seu planejamento espiritual. Tá? Então, eu vou convidar agora aqui nosso amigo, tá? Para justamente poder conduzir essa aula, tá bom? Esse amigo nosso sou justamente eu. Pois bem, o coordenador do ciclo vai colocar aqui, abrir um pouco aí o seu coração, falar um pouquinho aí dessas reflexões em relação ao verdadeiro eu e de como se chegou e que propósito espiritual é esse, tá? Mas é importante a gente relembrar também um pacto que a gente fez na primeira aula, que o que a gente discute, o que a gente apresenta, o que a gente conversa aqui, fica aqui, tá? Então, o que vai ser passado, vocês não devem estar passando para frente, é uma coisa de cunho restrito dessa turma, e caso isso ocorra, essa apresentação, quando chegar ao dispositivo de cada um de vocês, vai ter lá um nanorobô que está sendo alojado na BIOS no seu dispositivo, seja seu computador, seja seu celular, e que se após ao término dessa aula, após você ter assistido toda a aula, você não deletar essa aula, o seu dispositivo se autodestruirá. Exatamente, não é brincadeira não. Eu vou mostrar o que vai acontecer para vocês. Um minutinho só. Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6. Buenas tardes, 86. Bom, então vocês já sabem o risco, então vamos seguir em frente. Antes de falar de propósito, do planejamento estratégico, deixa eu apresentar aí para vocês o personagem, tá? Então eu estou Mário Wilson do Lago Júnior, 55 anos, eu sei que parece muito menos para a surpresa de vocês, talvez aí 52, 53, mas enfim. Filho de Mário Wilson do Lago e Maria Vitória Salles do Lago. Caçula de 3 filhos, o caçula mais bonito, sua opinião unânime, de minha esposa e dos meus filhos. Meus irmãos é o Paulo Roberto Salles do Lago,
65 anos, e o Bernardo Augusto Salles do Lago, 63 anos. Casado com Roberta, que por ser espírito imortal não é relevante dizer a idade, além disso eu tenho juízo, e pai de Brenda, de 26 anos, Pedro, de 20 anos, e Davi, de 10 anos. Este é o Mário, e o Mário, além desses papéis aí, né, de filho, de pai, de esposo, de irmão, cabe destacar aqui porque existe uma associação com o planejamento estratégico com propósito que eu vou apresentar daqui a pouco. Ele é um empresário desde 1990. Eu me formei em administração de empresas e também em tecnologia da informação e comunicação. Também um outro papel é o de um atleta amador. Gosto muito de correr, de fazer maratona, esse tipo de coisa, de atividade. Bom, o propósito, até então, do personagem Mário talvez tenha uma similaridade muito grande com a maioria de vocês, tá? Então, eu tinha um papel que funcionava mais ou menos como uma viga mestra dos objetivos que eu gostaria, que eu pretendia, né, conquistar, e essa viga central era justamente a questão profissional, né? Era um empresariar, além de gerar renda, gerar emprego, poder ofertar para o mercado produtos e serviços a nível de excelência, era a forma com que eu via justamente de poder trazer realizações materiais, né, para a minha vida, moradia, educação dos filhos, o lazer, o apoio efetivamente para a família. Então, tudo isso estava alicerçado, né, nessa viga mestra, que era o resultado do meu trabalho. Tá? Então, por mais que já existisse de forma latente aspectos como, por exemplo, a questão social, mas tudo era visto como uma consequência desse propósito maior, que era o sucesso efetivamente empresarial. Então, a minha prioridade era justamente poder conquistar, poder avançar do ponto de vista empresarial. Cheguei aí a quase a ter empresas com mais de 250 colaboradores, e a prioridade justamente era esse viés, porque enxergava que através dele poderia efetivamente conquistar outros objetivos. Só que, para surpresa de Mário, esse pilar central, essa viga mestra que sustentava todos os demais objetivos, que era a prioridade da vida, né? Na verdade, era um grande castelo de areia. Então, por uma questão circunstancial, há mais ou menos 8 anos atrás, esse castelo ele desapareceu, né, como uma onda do mar que derruba efetivamente esse castelo de areia. Ele se dissolveu, e aí a empresa, com mais ou menos 22 anos de existência, ela deixa de se tornar operacional. Ela deixa de existir, e, consequentemente, por ser esse pilar central, outros aspectos em relação a projetos familiares, de pessoal, de família, não só da minha família núcleo, mas também minha família no espectro maior, e tudo mais, eles foram colocados em xeque. E a sensação não é nada agradável, tá? É como se abrisse um grande buraco
em sua frente e você caísse ao fundo do poço, aonde a vontade de dormir, a vontade de comer, ela deixava espaço, dava espaço efetivamente para o desespero, para os questionamentos, para a sensação de fracasso. Enfim, é uma sensação que eu não gostaria, né, que ninguém passasse por essa situação, porque é muito difícil. Você chega, inclusive, a questionar aspectos elementares da sua vida. Mas não dá para você colocar, tá, a responsabilidade na mão de terceiros, não dá para você esperar que soluções mágicas elas aconteçam, tá? Você tem que buscar uma força interna, uma força que você não imaginava ter, bater no peito, respirar fundo, se levantar, sacudir a poeira, porque sua vida não acaba ali. Existem responsabilidades, existem pessoas que dependem de você, e é necessário justamente você confiar em você, confiar no seu potencial, para que você, né, mesmo tendo ajuda, e eu tive ajuda de pessoas ao meu redor, mas depende de você se reerguer, depende de você começar a escrever um novo capítulo, por mais difícil, por mais que você não tenha todas as respostas, por mais que você se questione, não adianta agora se culpar, não adianta agora se lamentar, resta é você seguir em frente, resta é você perceber que esse obstáculo precisa ser vencido e que cabe a você dar o passo nessa direção. Tá? E foi o que eu fiz. Então, ao longo desses 22 anos na época, o que eu aprendi a fazer foi gerenciar uma empresa, gerenciar pessoas, potencializar talentos para que pudesse ter uma empresa rentável, ter uma empresa que pudesse oferecer e tivesse um posicionamento responsável, né, e respeitado no mercado. Então, era caminhar de novo e a escolha foi por seguir nessa mesma direção, até porque foi a forma com que eu vi para poder manter a obrigação que eu tinha com pessoas que caminhavam comigo ao longo desses 20 anos, talvez, da existência da empresa. Nesse interim, surgem novos papéis. Passei a ser voluntário da Fundação La Harmonia em 2012, onde eu pude ajudar a fazer o planejamento estratégico da fundação, e aí conhecimento lá da doutrina espírita e frequentando lá o Centro Espírita Harmonia. Então foram papéis que surgiram após esse episódio, mas foram muito importantes para a consolidação de poder perceber esse propósito e fazer esse planejamento que eu vou estar compartilhando com vocês. Só que tem um ditado, né, que não basta a queda, o coice também. Após aí mais ou menos lá para 2014, apesar de uma condição de saúde muito boa, né, por conta justamente da atividade física, dos treinos que eu fazia, surge de forma inexplicável uma dor muito forte no meu quadril esquerdo. É como se fosse uma dor de dentro para fora, como se fosse um punhal, uma faca, algo que perfurasse
justamente esse lado esquerdo aqui do meu quadril. E essa dor, eu busquei médicos, né, especialista de quadril, especialista de coluna, reumatologista, uma série aí de especialidades para poder identificar esse problema que me limitou a praticar a atividade física. Existiam alguns diagnósticos, né? Por exemplo, espondilite anquilosante, artrite psoriática, então um monte de diagnóstico, e eu cheguei a ser medicado efetivamente por esses diagnósticos, tá? Então isso me trouxe aí também novas experiências, né? Essas medicações foram tomadas, né? Tive em São Paulo também, consultando alguns outros médicos, mas os diagnósticos eles não se apresentaram como verdadeiro, mas a dor efetivamente continuava me limitando cada vez mais. Esse processo aí levou mais ou menos 2 anos e meio, até que chegou a um ponto que eu não tive mais como me movimentar. Então eu passei 3 meses em cima de uma maca, sentindo muitas dores, né, de forma constante, chegando ao ponto de pelo menos uma vez por semana eu ser medicado, né, na veia com morfina e outros remédios, né? Era um verdadeiro coquetel que eu tomava para poder ter aí uma condição, né? Talvez aí de 8 às 12 horas aí sem dor. E depois que o remédio, que deveria durar aí uma semana, o efeito durava muito menos, as dores continuavam, e essa sensação era uma sensação de limitação total, ao ponto de eu me enxergar talvez com 80 anos ou mais aí, fazendo planos já para a vida, ou para o resto, né, do que eu poderia estar desempenhando, fazendo, porque eu não via solução. O interessante é que, apesar dessa situação de muito desconforto, de muita limitação, eu, em momento nenhum, eu me percebia desesperado. Não saberia explicar aí as razões nesse momento, mas ao completar aí cerca de 3 anos, uma bela manhã eu acordei e algo estranho ocorreu, né? Apesar de não ter tido nenhum diagnóstico, não ter nenhuma cura efetiva, a dor ela sumiu, desapareceu. Eu acordei assim meio que desconfiado, né? Fiquei quietinho, fui me levantando da maca, fazendo os movimentos com a perna, me agachando, e realmente a dor tinha sumido. Eu voltei para a maca, meio que tentando perceber se estava acordado ou se dormindo, mas o fato é que a dor ela desapareceu da mesma forma que ela surgiu, ela foi embora, tá? Algumas pessoas me aconselharam a voltar para médico para tentar identificar o que foi. A vida que segue, vamos para frente, porque é na frente que a gente vai conseguir as coisas, tá? Mas foi realmente um verdadeiro jogo de xadrez que me trouxe aí muitas reflexões, que talvez em outra oportunidade a gente possa conversar mais a respeito, tá? Mas a dor ela ensina muito, tá? E me ensinou muito. E aí né, talvez uma reflexão, eu preparando essa aula, eu terminei revisitando aqui
um trechozinho aqui de Margaret Atwood, que eu acho que talvez resuma bastante o meu sentimento naquele momento. Não espere por pessoas perfeitas para então se apaixonar. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere a enfermidade para saber quão é frágil a vida. Seja sempre você autêntico e único. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante para você. Não espere ficar sozinho para reconhecer o amor de quem está ao seu lado. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere ser amado para amar. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere a mágoa para pedir perdão. Acredite em você para recomeçar uma nova vida.